Brian é o cão de estimação da família Griffin que na maioria das vezes age como se fosse um humano, bebendo, dirigindo e pegando mulheres, muitas mulheres por sinal. No entanto, isso não quer dizer nada, porque assim como os outros personagens de Uma Família Pesada, o Brian não é tão hétero quanto aparenta. E ao longo da série, ele já foi pego fazendo coisas pra lá de suspeitas. E por isso, dando continuidade ao quadro aqui do canal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada nos momentos mais suspeitos do Brian. Então já deixa o like, se inscreve aí no canal e bora pro vídeo. E como de costume nos vídeos desse quadro, eu deixo bem claro que a intenção aqui não é ofender ninguém, são apenas piadas que não devem ser levadas a sério. Aliás, todo mundo sabe que Uma Família Pesada nunca deve ser levada a sério, mas é bom avisar, né? E vamos começar com o episódio 17 da 8ª temporada, onde o Brian e o Stewie acabam ficando presos em um cofre de um banco. E em um determinado momento, o Stewie simplesmente acaba fazendo cocô na fralda. E como eles não tinham levado outra para trocar, o Stewie tem a brilhante ideia de pedir pro Brian comer o tolete e limpar a fralda, já que ele era um cachorro e às vezes comia o próprio cocô. No começo, o Brian não queria fazer isso, afinal de contas é bastante nojento. Mas depois de muita insistência do Stewie, ele acaba concordando e come o negócio. Tá, mas você pode estar pensando, isso não é suspeito? É apenas nojento? Mas o que você não sabe é que aqui tivemos uma cena que foi deletada por ela ser suspeita a níveis astronômicos. Porque logo após o Brian limpar a fralda, o Stewie percebe que eles tinham um pequeno probleminha. A fralda estava limpa, mas a bunda dele não. E eles não podiam colocar a fralda sem limpá-lo primeiro. Então, o safadinho do Stewie avisa que só existia uma única maneira para limpá-lo dentro do cofre. E é exatamente da forma que você tá pensando, usando a língua do Brian. E o pior é que isso realmente acontece. O Brian vai lá e dá aquela lambidinha no Stewie, que é coisa mais suspeita do que essa. Ainda falando de momentos suspeitos do Brian junto com o Stewie, tivemos o episódio 14 da 3ª temporada, onde os dois foram até um show e acabaram sendo hipnotizados e começaram a dar o maior beijão de língua na frente da plateia inteira. Tá, eu sei que eles estavam hipnotizados e que não fizeram isso de livre e espontânea vontade, mas isso não muda o fato de que foi uma coisa bastante suspeita. E além desses, existem vários outros momentos suspeitos do Brian junto com o Stewie. Quer dizer, do Stewie junto com o Brian, porque grande parte das vezes é tudo culpa do garoto. Mas eu não quero ser muito repetitivo, porque eu já falei sobre vários desses momentos lá no vídeo de coisas suspeitas do Stewie. E se você ainda não tiver visto, recomendo que vá lá assistir. Vou até deixar eles aí nos cards. Mas agora vamos lá para o segundo episódio da 4ª temporada, onde o Brian simplesmente comeu um fio dental da lata de lixo. Tá, mas o que tem de suspeito nisso? Acontece que o estômago do cão não consegue digerir esse tipo de material, e o negócio acabou ficando preso dentro dele. E a única maneira de tirá-lo de lá, digamos que era de forma manual. E o coitado do Chris acabou sendo escolhido para fazer essa difícil tarefa, que nos proporcionou uma cena completamente suspeita. Sabe, se os cães não devem comer fio dental do lixo, por que fazem com gosto de menta? Agora, no episódio 9 da 4ª temporada, o Stewie se surpreende muito quando entra no quarto de seus pais e pega o Brian no flagra vestido de mulher, fingindo ser a Lois. O que espanta muito o bebê, já que ele nunca esperava ver o cão fazendo uma coisa dessas. Na verdade, ninguém esperava, né? Mas foi uma cena meio suspeita. Brincando de se fantasiar? No episódio 22 da temporada 11, o Brian acaba ganhando 2 ingressos para um show em Las Vegas. E como ele não tinha ninguém para levar, acaba convidando o Stewie. E o garoto acha que essa seria a oportunidade perfeita para testarem a sua mais nova invenção, a máquina de teletransporte. Só que o dispositivo não funciona como esperado. E ao invés de mandá-los para Las Vegas, ele cria uma cópia dos dois e as manda para lá. E assim, tivemos 2 versões do Brian e do Stewie ao longo desse episódio. E o que tem de suspeito nisso? Acontece que uma dessas versões ganha uma verdadeira fortuna no cassino e começa a esbanjar. Só que as coisas saem completamente do controle e o Stewie acaba sendo morto. E enquanto o Brian lamentava a morte de seu amigo, do nada um stripper só de toalha chega no quarto.
Acontece que o Stewie tinha contratado os serviços do cara por 3 horas, e ele se recusava a ir embora sem realizar o seu trabalho. Beleza, mesmo assim eu vou ser pago e alguém vai ter que ficar excitado aqui. Agora, no episódio 12 da temporada 17, por um acaso era o aniversário do Brian. Só que, contrariando todas as expectativas, o cão estava muito triste. E tudo porque ele tinha percebido que estava um ano mais perto de sua morte e não tinha feito nada para que se lembrassem dele depois que partisse. E por isso, para poder animar o cão, o Stewie acaba concordando em ajudá-lo a escrever sua autobiografia. Só que estamos falando do Stewie, né? E ao invés de escrever um livro, o garoto simplesmente cria um robô pro Brian. Um robô que seria um registro vivo da história dele e que continuaria existindo mesmo depois que ele morresse. E esse robô era basicamente um outro Brian. Possuía o código genético dele, conhecia tudo sobre ele e evoluía à medida que conseguia mais informações. E à medida que o tempo ia passando e o robô ia adquirindo cada vez mais conhecimento, ele termina se tornando uma cópia perfeita do Brian. E por isso, por algum motivo, os dois acham que seria uma boa ideia começarem a se pegar. E olhem só aí que cena pra lá de suspeita. E o doido é que o robô tinha uma câmera e o Stewie estava monitorando tudo o que eles faziam. Algo em comum aconteceu entre você e o robô? E você também estava preenchendo o backup dele ontem à noite, né? Hã? No terceiro episódio da temporada 17, Stewie faz amizade com um garoto chamado Hudson, o que deixa o Brian morrendo de ciúmes, e por isso ele tenta separar os garotos e acaba provocando uma verdadeira confusão. Mas no final, depois de explicar pro Stewie como se sentia, os dois acabam fazendo as pazes e Stewie até promete que iria fazer um discurso no casamento do Brian. E assim temos um corte desse casamento acontecendo, onde vemos que o Brian tinha virado gay e estava casando com um cara chamado Evan. Por que eu sou gay aqui? É o fim do episódio. Às vezes a gente faz umas coisas bobas. Agora, no quarto episódio da temporada 12, Peter descobre que o Brian ficava muito desconfortável quando o via sem roupas. E vocês conhecem o Peter, né? Ele é completamente doido. E por isso, ele começa a perseguir o cão, ficando sem roupa na frente dele em diversas ocasiões. Teve até uma vez que esse gênio teve a brilhante ideia de arrancar suas partes e enviar pro cão por correio só pra que ele desse uma olhada. Vai ser burro. Mas o fato é que, cansado de tudo isso, Brian percebe que a única maneira de se livrar do Peter era se empatasse o jogo. Porém, ele já andava pelado o tempo todo, só que o seu pelo tampava tudo. E assim, o cão simplesmente se depila e fica desse jeito grotesco aqui. E depois, ele foi até o Peter, que também estava pelado, e começou a se esfregar nele. Inclusive, o Brian obrigou o Peter a ficar massageando os mamilos dele. E eu não tô mostrando a cena por motivos óbvios, ela é tão suspeita que pode derrubar o vídeo. Então, se você quiser ver esse momento suspeito na íntegra, vai lá ver o episódio. E aí, qual desses momentos você acha que foi o mais suspeito do Brian? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E se tiver gostado do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui, sobre algumas cenas deletadas de Uma Família da Pesada. Corre lá pra ver que tá bem louco.